Romanos capítulo 9, versículo 18, diz assim: logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. No estudo de hoje, nós vamos ver algumas ações de Deus que os olhos humanos não podem contemplar, como assim como a ação de Deus na vida de alguém, para crer em Jesus, para se converter a Jesus, a gente não está vendo o que é Deus está fazendo, a gente está vendo a ação do homem, mas não está vendo Deus por trás. Porém agora nós sabemos que é Deus que está por trás daquilo, mesmo sem estar vendo. Nós vamos ver, sim, o nosso entendimento vai ser difícil de compreender, mas com o Espírito Santo que opera em nós, Ele vai esclarecer para nós essa noite, porque nós devemos estar preparados para a mensagem dessa noite, porque ela vai nos surpreender. Para alguns talvez vão ficar chocados, porque o texto que eu usei como base essa noite, qual foi? Romanos 9, 18, o que é que diz? Logo pois, endurece, se compadece de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Amém, pessoal? Então observe, quando Deus se compadece de alguém para salvar, não é porque a graça preveniente previu que aquela pessoa ia crer, não. Quando Deus compadece de alguém para salvar, é porque Ele se compadeceu porque Ele quis. É uma ação autônoma, é uma ação soberana dEle, exclusiva dEle, não depende do homem. A maioria de nós, quando fomos alcançados, estávamos nos bares, estávamos nos prostituindo, estávamos lembrando de Deus, fazendo nossas rezas, nossas orações vazias, secas, como alguém por aí. Eu quantas vezes, irmão, entrei na igreja católica, coroinha, fui me confessar, saia de lá, meu irmão, e já ia cometer o primeiro pecado. Eu dizia, eu vou cometer o primeiro pecado já, e ia tranquilamente. E em casa estava lá fazendo minhas orações, minhas rezas, sim. Mas quando Deus, Ele veio, Ele se revelou, Ele se compadeceu de mim, porque Ele quis, e abriu meu entendimento. E o texto diz também que Ele endurece a quem Ele quer. Se quando alguém se endurece para não receber a palavra, para não crer na palavra, não é simplesmente porque aquela pessoa não queira, é porque o próprio Deus está agindo para endurecê-la. E nós precisamos entender, irmão, que Deus é soberano. Eu vou provar isso para vocês na Bíblia esta noite. Eu não vou ficar aqui com abobrinha, mas se Deus é amor, como é que vai fazer isso? Se Deus é misericórdia, como é que vai... Eu vou ficar com abobrinha não, meu irmão. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é soberano. Eu não vou ficar falando em cima de probabilidades e pensamentos. O que me interessa é Bíblia. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que Paulo está dizendo aqui. Logo, Ele endurece a quem quer. Se compadece quem quer, endurece a quem quer. Quando alguém fica endurecido para não crer, é a ação de Deus ali. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo 4. Vamos começar lá pelo Antigo Testamento, do 18 ao 23. Então foi Moisés e voltou para Jetro, quando Moisés se encontrou com Deus lá, né? No monte, na sarça de fogo. Voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tomarei meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. E disse também o Senhor a Moisés em Midian, agora Deus falando: vai e volta ao Egito, porque todos os que buscaram tua vida, tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito: deixa aí meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Presta atenção no primeiro ponto. Deus disse: Moisés, chegou o tempo de eu resgatar o meu povo. Eu prometi a Abraão, agora eu te escolhi para ir lá. Vai lá, mas não, o Senhor manda outro. E Moisés, com naquela confusão, naquela briga, naquela relutância, falando com Deus na sarça de fogo, todo mundo que conhece, até que Deus convence Moisés a ir. Moisés não consegue resistir à ordem de Deus. Só que a vontade de Deus era o quê? Resgatar o povo, sim ou não? A vontade de Deus era de libertar o povo. Mas Deus já avisou a Moisés: olha, Moisés, tu vai, no verso 21, ó, quando voltar ao Egito, atenta que faz diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Mas eu, o Senhor, eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Vai entender os desígnios de Deus.
Deus queria que o povo saísse, sim ou não? Queria libertar o povo, sim ou não? Queria. E Deus escolheu Moisés para fazer isso, sim ou não? Escolheu, mas Deus está dizendo: Moisés, mas eu vou endurecer o coração do faraó, para que ele não deixe o povo ir. E Faraó ia pagar por isso, pastor, já que era Deus que estava endurecendo o coração dele, pagou e pagou caro. Nós vamos ver outras passagens. Porque no verso 23 ele disse aqui, ó: eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E Deus disse no verso 22, ó: Israel é o meu primogênito, é o meu filho, eu quero que ele saia, vá me servir, tu não está deixando, e eu vou matar o teu filho, o teu primogênito. E Deus matou. A última praga foi a morte dos primogênitos. O anjo da morte entrou no Egito, os hebreus mataram um cordeiro, passavam o sangue nas portas, como um sinal, né, de Cristo já, nova aliança, né, futura. E ali o anjo da morte veio, passou, não entrou na casa que tinha um sangue, mas matou todos os primogênitos dos filhos do Egito, inclusive filho de Faraó. Deus havia endurecido o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo ir, e ainda assim Deus castigou Faraó, por não deixar o povo ir. Dá para entender a soberania desse Deus? É difícil de entender. É difícil da cachola pequena que nós temos aqui na cabeça, do microcérebro. Acho que nosso cérebro parece que é menor do que o do dinossauro, né? Dizem por aí que o dinossauro tão grande tinha um cérebro do tamanho de um amendoim. Eu acho que o nosso deve ser menor, que a gente não consegue entender isso, irmão. Não consegue entender. Aí vem uma turma de gente aí, mas Deus é soberano, Deus é amor, Deus não podia fazer isso, vamos tentar interpretar esse texto de outra maneira. Não tem outra maneira para se interpretar, o texto é claro. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é a primeira regra hermenêutica para se interpretar um texto. A Bíblia explica a Bíblia. Então quer entender a Bíblia? Busca na própria Bíblia o entendimento da própria Bíblia. Vamos ler agora Êxodo capítulo 7. Vamos ver. Deus disse o que, irmão? Que endureceu o coração do faraó, não foi? Vamos ver agora como é que foi o negócio. Vamos ver como é que foi o negócio. Êxodo 7, do 1 ao 5. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel a sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Aqui Deus está passando o projeto. Ó, Moisés, tu vai ser como Deus, vai falar a Arão, Arão vai falar a Faraó, para Faraó deixar o povo ir, mas eu vou endurecer o coração dele. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Deus está dizendo que Ele tem um propósito por isso. Ele diz: ó, Moisés, o plano é esse, tu vai falar com Arão, Arão fala com o Faraó, para deixar o povo ir, e eu, Deus, endureço o coração do Faraó, para ele não deixar o povo ir. O projeto é esse. Foi o quê? Se endureceu. O texto não está dizendo que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Quem estava ali olhando, rapaz, esse Faraó tem um coração duro. Esse Faraó, pensa num cabo do coração duro. Está aí Moisés dizendo para o povo tem que sair, e ele não deixa. Mas Deus tinha dito a Moisés que era ele quem ia endurecer. Embora o versículo 13 não diga que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, mas Deus já tinha dito no verso de número 1 ao 5 que ele quem ia endurecer. Então cada momento em que o coração de Faraó está endurecido para não deixar o povo sair, é uma ação espiritual da parte de Deus que os olhos humanos não podem ver. O povo que estava ali não estava vendo Deus endurecendo o coração de Faraó, estava vendo o Faraó com o coração duro, mas aquilo vinha de Deus. Verso 14: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar o povo ir. Capítulo 8, verso 15: vendo pois Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Está aí, Faraó endurecendo o coração toda hora, está entendendo, né, irmão? Vamos lá de novo, verso 19: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Faraó, pelo amor de Deus, deixa esse povo ir, Faraó, o Egito vai se acabar, é o dedo de Deus. E o Faraó, coração endurecido: vai não. Era Deus endurecendo. Os amigos do Faraó estavam lá tudo atribulado, já tudo perturbado, e Deus trabalhando para endurecer o coração do Faraó. Sim.
Aí no verso 32 do capítulo 8 ele diz: mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou o povo ir. Capítulo 9, verso 12 diz: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Faraó, ele diz, Faraó não ouviu o que Moisés dizia, não é isso que ele está dizendo, ó. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ou seja, Faraó ouviu a mensagem, ouviu a palavra, ouviu a exortação, mas não dava ouvido. Mas não dava ouvidos, não obedecia, não atendia. Por quê? Porque Deus estava endurecendo o coração dele. Sabe quando você prega para alguém, e você prega da forma mais simples, você sente o Espírito Santo te usando, você sente Deus te usando, as palavras fluindo, meu Deus, depois você sai de lá maravilhado, meu Deus, quanta coisa que eu falei, eu nem sabia que eu sabia daquilo, era Deus te usando. E você falou, e a pessoa estava lá, coração endurecido, resistindo. Sim, aqui está a resposta. Vamos lá, capítulo 9, verso 35. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 10, verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou os filhos de Israel ir. Capítulo 10, verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Capítulo 11, verso 10. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel à sua terra. Aqui está. No capítulo 14, do verso 1 ao 10, vamos fazer essa leitura. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel. Aqui o povo já tinha saído. Deus fez as 10 pragas, né? A última praga dos primogênitos, matou o filho de Faraó. Vai embora, Moisés, vai embora, seu desgraçado, você matou meu filho, vai embora. Vai embora. Aí Moisés foi com o povo. Quando eles chegam ali, o que acontece? Vamos ver. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirás dos filhos de Israel. Olha o que é que Faraó dirás. Então Faraó dirás dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. O coração dele mudou. Deus estava mudando o coração dele. E disseram: por que fizemos isso? Deixamos os filhos de Israel ir para que não nos sirva. Olha o que eles estão falando. Deus endureceu o coração deles para eles pensarem dessa maneira. Rapaz, nós deixamos os filhos de Israel embora para parar de servir a gente, vamos correr atrás deles. Verso 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e tomou os seus carros do Egito, os capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército. Alcançaram-no acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o que é que nós sabemos que aconteceu depois? Que Deus mandou uma nuvem, veio o relâmpago, trovões. Depois Deus abriu o mar, o povo atravessou. Quando o Faraó entrou com o coração endurecido ainda, porque Deus havia endurecido o coração não só dele dessa vez, mas de todo o seu exército, todo o povo estava lá, né? E foram entrar dentro do mar e pagaram com a própria vida. Amém? O povo, os egípcios correram atrás dos israelitas para pregar o povo de Deus, te levar de volta. Por quê? Porque Deus tinha endurecido o coração deles, não é isso que está escrito? Entraram dentro do mar, o povo de Deus atravessou, chegou do outro lado. Quando os egípcios entraram, o que aconteceu? Quem lembra? O mar se fechou, morreu todo mundo. Sim. Por que aqueles homens entraram dentro do mar para morrer? Porque Deus tinha endurecido o coração deles. É ou não é? Isso é duro, irmão. Deus é injusto? Não. Ele é soberano. Ele queria dar a conhecer o seu nome, exaltar o seu poder, a sua grandeza.
O homem, nenhum homem nessa terra, nem Moisés, até Paulo, até os maiores profetas dos dias atuais, não conseguiram compreender a mente do Senhor, meu irmão. A grandeza dos pensamentos de Deus, a glória da soberania de Deus, não tem como se entender, não tem como se explicar. A única coisa que podemos fazer é crer e aceitar. Sim. A respeito desses acontecimentos, o apóstolo Paulo disse o seguinte, lá em Romanos 9, vai lá, corra. A respeito desse, olha o que é que Paulo disse. Vamos lá, Romanos 9, 17, 18. Paulo está explicando isso. Verso 17. Porque diz a escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo pois compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Foi obra de Deus. Ele é soberano. Pastor, mas aqueles homens morreram porque Deus quis matá-los. Eles entraram dentro do mar, pastor, porque Deus endureceu o coração deles. E isso, exatamente, você entendeu. E por que Deus fez isso? Porque Ele é Senhor, e nós somos apenas barro, feitos para que Ele cumpra seus propósitos, suas obras. E nenhum de nós, como caco de barro, pode dizer ao Deus que nos formou: por que me fizeste para isso? Ou por que nos fizeste assim? Paulo fala disso. Nós vamos ler mais na frente. A revelação continua, vamos lá. O endurecimento de Deus na vida de algumas pessoas. Vai lá para Isaías 63. Isaías foi um profeta que profetizou antes do cativeiro babilônico. Isaías, ele está fazendo uma oração, o povo está endurecido, o povo vai ser castigado. O exército caldeu, pela mão do rei Nabucodonosor, vai entrar lá dentro da cidade, vai matar muita gente, e vai levar muitos ali cativo. E olha o que é que Isaías diz aqui, ó, no seu clamor: porque, ó Senhor, olha aí, irmão, quem encontrou já? 63:17. Isaías diz: porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos. Porque endureces o nosso coração, para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Olha o clamor de Isaías, irmão. Isaías está olhando para a nação inteira de Israel. A maioria está com o coração endurecido, não estão temendo a Deus, estão prostrados diante de imagens, estão adorando mais a criatura do que o Criador, estão desobedecendo a palavra, estão desobedecendo a lei. E Isaías diz o que? Senhor, por que, Senhor, o Senhor nos faz errar dos teus caminhos? Senhor, nós não estamos andando no teu caminho, nós estamos errando nos teus caminhos, e sabemos que isso vem do Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso? E ele diz: porque o Senhor endurece o nosso coração, para que nós não te temamos. Irmão, isso é profundo demais, irmão. Isso é grandioso demais. Aí está clamando: Senhor, essa nação está com o coração endurecido, Senhor. Por que o Senhor endurece o coração desse povo? Para que eles não temam o Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso? Aí muitas vezes a resposta de Deus é só assim: Isaías, olha, eu vou restaurar esse povo. Deus não disse: eu vou restaurar esse povo, Isaías. Vão passar 70 anos lá no cativeiro, depois eu trago eles de volta. Isaías está lá: mas Senhor, irmãos, Isaías foi um grande profeta, sim ou não? Isaías não entendeu, e nós vamos querer entender. Senhor, por que essas vidas estão tão endurecidas? Senhor, por que essa geração é tão endurecida? Senhor, por que essa geração é tão corrupta? Senhor, por que nós pregamos nas ruas, o povo não aceita? Senhor, por quê? Povo de coração duro, por quê? Porque Deus os faz errar o caminho. É o que o texto está dizendo. Porque Deus endurece seus corações para que não temam o Senhor. Sim. Há apenas um povo nessa terra que Deus vai se revelar a eles para salvar, para crer, para fazer boas obras, para obedecer ao Senhor. É o povo eleito, é o povo escolhido.
É o povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo, irmãos, isso é fato. Josué, capítulo 11, verso 18. Quando Josué estava lá, atravessou o Jordão, começou a batalhar. A primeira cidade foi Jericó, depois veio Ai, depois veio outras e outras cidades, batalhando contra aquela cidade. Os reis não enviavam um pedido de paz. Paz, pedindo paz. Não. Vamos ver. Aquelas nações estavam tudo lá. Josué 11, 18 ao 20. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibom. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha dito a Moisés. Olha aí, irmão, está vendo? Aquelas nações todas, nenhuma delas veio pedir paz a Israel, pedir trégua, a não ser os moradores de Gibeão. Todos os outros, o Senhor, ele disse, o Senhor tinha endurecido o coração daquelas nações. Para quê, pastor? Para eles irem à guerra contra Israel. Para quê, pastor? Para que fosse totalmente destruído. Versos 20. Deus dizia, essas nações eu quero destruir elas, essa terra eu quero dar ao meu povo, e eu vou tirar essas nações daqui. E o meu que eu vou tirar essas nações daqui, como é? Endurecendo o coração desse povo, para que eles venham contra o meu povo, para que o meu povo possa destruir todos eles, para habitar nessa terra que eu dou a eles, a terra que Deus havia prometido, que demanda leite e mel. Então aquelas nações foram lutar contra Josué e o exército de Deus. Por quê? Porque estavam com o coração endurecido. E o endurecimento do coração deles vinha de quem no verso 20? Vinha do Senhor. Olhando humanamente não dava para ver isso, dava? Não dava. Só dava para ver os homens com o coração endurecido lutando. Paz, pelo amor de Deus, peçam trégua. Vocês não estão vendo que esses exércitos aí destroem tudo? Não, vamos para a batalha, nós vamos ganhar. Coração endurecido, Deus que fazia isso. Deus pode, irmão. Deus faz. Vamos lá. Vamos para o Novo Testamento agora. Lucas 19. Eu vi um irmão, um coitado de um irmão, tentando desprezar a doutrina da soberania de Deus, da soberana graça de Deus, dizendo, quer dizer que Deus é um teatro, Jesus fez um teatro, porque Deus endureceu o coração do povo. Teatro, não era teatro, meu irmão. Deus endureceu, e Jesus chorou, foi fazendo teatro, chorou assim como nós choramos, muitas vezes quando vimos alguém endurecido. Olha o que é que diz aí, Lucas 19, 41 e 42. E quando ia chegando, viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesse ao menos nesse dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Olha aí, irmão, Jesus tentou tanto ali resgatar Israel, e o povo não quis. Por quê? Porque o próprio Deus Pai soberano havia endurecido o coração do povo. Sim, para eles não conhecerem. Romanos 11, versículo 7. Jesus está chorando pelo povo, coração endurecido. Eles não puderam compreender, porque aquele tempo estava encoberto para eles. O próprio Pai, Deus, havia encoberto. Romanos 11, versos 7 ao 10. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas quem alcançou? Os eleitos o alcançaram. Aí, presta atenção, vamos ler de novo, irmão. É Bíblia. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas quem alcançou? Os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. E como nós estamos aprendendo e vendo o que? Eles foram endurecidos. Eles não se endureceram por si, eles foram. Alguém endureceu o coração deles, Deus, o soberano. Vamos lá, no verso 9. E Davi disse, verso 8, como está escrito, vamos ver quem foi que endureceu. Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.
E Davi disse: torne sua mesa em laço e armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhe continuamente as costas. O que está dizendo? O povo de Israel não recebeu Jesus como Messias, como ainda hoje não aceita. Endureceram o coração para isso, não entenderam o tempo da visitação, estava endurecido. E o texto diz no verso 8 que foi Deus deu a eles um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. O endurecimento deles veio da parte de Deus. De Deus. Eram homens religiosos, pessoas piedosas, pessoas honestas, pessoas direitas. Sim, tinham sua religião, mas o coração endurecido em relação a Jesus como Messias. A salvação, os eleitos alcançaram, como o texto disse. Romanos 9. Estou mostrando para vocês, irmão, textos que mostram a ação, uma ação espiritual, invisível de Deus no coração do homem. Semana passada nós vimos uma ação invisível de Deus para compadecendo do homem, levando o homem a crer, aqueles que ele tinha eleito, que ele tinha predestinado. Hoje nós estamos vendo uma ação de Deus endurecendo o coração de algumas pessoas para não crer. Romanos 9, do 14 ao 22. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, não depende de quem corre atrás, mas de quem? Mas de Deus, que se compadece. Não depende do homem querer, não depende do homem correr atrás. Não é o homem que conquista a salvação, irmão, é Deus que dá. Ele está dizendo que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus se compadecer. Ele diz no verso 15: compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso é a ação soberana dele. É dele. Nós estamos vendo o contexto, irmãos. Verso número 18. Logo pois, aliás, verso 17, né? Por isso diz a escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo pois, compadece quem quer, endurece a quem quer. Aí alguém diz, verso 19: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Olha, o que é que ele quer dizer com isso? Por que Deus ainda se queixa? Porque o povo está endurecido. Aí ele vai e responde: porquanto, quem pode resistir à sua vontade? Está entendendo aí, irmão? Estou tentando explicar para vocês o texto. Paulo está falando de pessoas com o coração endurecido, que Deus endureceu. Aí o pessoal entenderam, o próprio Paulo vai explicando na escrita. Aí Paulo vai também, aí alguém pergunta: por que Deus se queixa ainda então? Quem pode resistir à vontade dele? Ou seja, se é ele quem está endurecendo, quem pode resistir? Aí Paulo diz o seguinte, o verso 20, ó: mas ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada que somos nós dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Hein? Faz de conta que você é um artesão. Você está fazendo algum objeto aí de barro. Você vai: não, isso aqui eu vou fazer para guardar pedras de ouro lá em casa, que eu tenho lá em casa, pedras de ouro. Isso aqui eu vou fazer para colocar no banheiro, para conectar, para alguém defecar dentro. Você faz o vaso e destina ele para o que você quer. Você é o oleiro, você tem poder sobre a massa para destinar o vaso, o barro, para que você quiser. É isso que ele está dizendo. O homem fica questionando a Deus. É isso, irmão, está aqui o contexto, irmão. Ah, mas porque Calvino, porque como é o nome do outro? Jacó Arminio. Eu quero saber de Calvino, de Arminio, meu irmão. Saber de Bíblia. De Bíblia. Eu já disse aqui, nós não estamos nessa briguinha. Aí, nós somos calvinistas. Nós estamos aqui nessa confusão, meu irmão. Nós estamos para a palavra de Deus. Paulo está explicando para os irmãos: irmão, parafraseando aqui o texto no contexto para nós. Tem
Tem gente endurecida aí, não quer aceitar porque é Deus quem está endurecendo. E esse negócio de salvação, não depende do homem, depende de Deus, depende de quem quer, de quem corre atrás, mas de Deus. Mas de Deus. Sim. Eles compadecem quem quer, endurece a quem quer. O camarada chega. O pai Paulo foi tremendo aqui, irmão. Paulo já deu a pergunta que todo mundo faz, verso 20. Por que se queixa ele? Verso 19. Por que Deus se queixa ainda se ele que endurece a gente? Quem que pode resistir à vontade de Deus então? Se Deus endureceu o coração de alguém, por que Deus se queixa que o cara está endurecido? Aí ele fala, por que tu questiona Deus, rapaz? Porventura, a coisa formada pode dizer o que formou porque ele fizesse assim? Vamos lá para Romanos 11, verso 8 ao 10. Meu Jesus amado, soberano. Tem algum louvor que canta assim? Sou meio ruim para louvores, né? Soberano. Aquele cantor lá, como é o nome dele? Soberano. Armando Filho, é. Soberano és tu, Senhor. É? Vamos lá, Romanos 11, do 8 ao 10. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Sim. Não, isso aqui nós já lemos, não foi? Agora acabamos de ler, perdão, irmãos. Vamos para 2 Tessalonicenses. Vá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses 2, do 7 ao 13. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Eu estou pegando do contexto, para a gente entender o que é que ele está falando. Está falando do anticristo. 10, verso 11. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Espera aí. Quem é que vai enviar a operação? Deus vai enviar o que, irmão? Lê aí. Não, a operação de quê? Do erro. Que operação do erro é essa, pastor? Para quê? Para que ele vai enviar a operação do erro? Para que creiam na mentira. O povo, todo homem é pecador, não tem ninguém bom diante de Deus. A Bíblia de Deus não faz acepção de pessoa, todo mundo é pecador. Aí no meio daquele povo ali, todo mundo pecador, Deus, pela sua soberana, pelo beneplácito da sua vontade, escolhe uns ali para salvar. Não baseado em obras, como disse Paulo, para que ninguém se glorie, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolheu o que ele quis apenas. No meio de todo mundo é igual, todo ser humano é pecador, né? Aí agora ele está dizendo que aqueles que Deus não escolheu, né? Os que Deus escolheu, jamais ele vai enviar a operação do erro. Pelo contrário, Deus se revelou para eles. Mas aqueles que Deus não escolheu, Deus envia para eles a operação do erro, para eles crerem na mentira. Para que eles crêem na mentira? Verso 12. Para que sejam julgados. Esses julgados aqui é condenados. Todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, da fé e da verdade. Então Paulo está dizendo, irmão, Deus vai enviar uma operação chamada operação do erro, para um monte de gente crer na mentira. Agora me explique, pelo amor de Deus, por que você prega para esse povo que está na Universal enganado, e eles não creem, meu irmão? Por que o povo fica crendo nas mentiras heréticas de Valdemiro Mundial? Nas mentiras heréticas das igrejas contemporâneas, que só quer saber dízimo para aqui, dízimo para colar, é envelope ungido, é a caixa do sei de quê, é o subir no monte, dinheiro. Por que o povo só corre atrás disso? Por que o povo crê nessa mentira? Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4,
Porque virá tempo que o povo não terá coceira nos ouvidos, não se voltarão para a verdade, mas voltarão-se para fábulas, para as mentiras, para os mitos. Por quê? Porque Deus enviou a operação do erro sobre eles. Para quê? Para que eles sejam culpados por suas obras, para que eles sejam culpados por suas ações. Sim, está lá, meu irmão, o povo crendo mentira. Olha quanta mentira tem por aí. Um pregador assembleiano chegar no púlpito da igreja e dizer: olha, Jesus herdou a carpintaria de José, e quando Jesus herdou a carpintaria de José, lógico que ele herdou, isso aí a gente sabe que sim. Mas aí, Jesus aí fez o seguinte: o cara vinha encomendar uma mesa, e a mesa durava 6 meses, 8 meses para entregar. Aí Jesus, eu quero uma mesa de 6 cadeiras, ela é e quanto é? Eu venho buscar quanto? Daqui quantos meses? Não, eu vou buscar amanhã. Porque Jesus era assim, ó, apareça. Aí o pregador disse, quando o cara saía para casa, Jesus fazia uma mágica, apareça, mas aparecia. E ele disse lá, meu irmão, que Jesus com isso foi juntando dinheiro, guardando, comprou uma mansão na beira do mar da Galileia, lá em Cafarnaum. E os irmãos pulavam, sapateavam, dava glória a Deus, aleluia, com essa mentira. A operação do erro está atuando, meu irmão. E só vai se salvar aqueles que crerem na verdade. Deus envia a operação do erro para aqueles que estão na mentira, para que eles sejam condenados. E a gente fala, diz, pastor, eu gostei, achei bonito, mas sabe, né, pastor, sabe. Outra vez chegou uma irmã aí, pastor, a igreja que eu estou lá, ainda fala mal da igreja que está, só para você ver. A igreja que eu estou lá é terrível, heresia demais. Até no culto de doutrina, pastor, é o povo caindo, é o povo rodando, pulando, não tem pregação, não tem palavra. Pastor, não aguento mais. Eu digo, o que é que eu estou esperando? Eu não consigo sair de lá, e não vai conseguir mesmo não. O outro vai e procura, pastor, a gente gosta muito dessa doutrina, dessa palavra, mas a minha mulher gosta muito de revelação. Sabe que as igrejas têm revelação? Eu digo, é boa mesmo, é bom você ficar lá mesmo, fica lá. Vai com a hora dessa o cara revela. Não crê, não aceita, irmão. A operação do erro está lá, está atuando, eles estão endurecidos, irmão. Não vai. É a operação do soberano Deus, irmão, para que o homem dê conta do que ele fez no dia do juízo. O homem é culpado por suas obras. E não venha me dizer que isso é autoritarismo. Não venha me dizer que isso, meu irmão, é um equívoco teológico, porque isso aqui nós estamos lendo é Bíblia. Eu não estou precisando aqui nem usar os contextos históricos. Tem coisa na Bíblia que a gente tem que provar, que tem que buscar contextos históricos. Tem que ir lá nos pais da igreja, 1º, 2º, 3º século, para ver como, por exemplo, a doutrina do dízimo não é obrigatória, como foi que esse negócio entrou dentro da igreja, 5º, 6º século, Alexandre Magno, o edito e tal, enfim. Aí você vai lá no contexto histórico para entender, e aqui nem está precisando, só a Bíblia está explicando tudo. Mas aí Paulo dá graças a Deus pelos irmãos que foram eleitos desde os princípios para a salvação, que somos nós os que cremos, amém? Pela misericórdia de Deus. Porque entenda, irmão, Deus não faz acepção de pessoa, todos são iguais. Quando Ele escolheu, não é porque você tinha algo melhor do que os outros, não. Ele escolheu que você era igual aos outros, do mesmo jeito dos outros. Ele quis escolher você e pronto. Se Deus escolhesse, por exemplo, eu vou escolher o Jardel porque ele é careca, eu vou escolher o Rubens porque ele usa óculos, eu vou escolher o Clécio que eu gostei mais do jeito dele. Isso era acepção de pessoas. Mas Deus escolheu independente da obra, da bondade do homem. Todo mundo pecador, Deus disse, eu escolhi esses aqui eu vou salvar. Pronto. Apocalipse 17. Nós estamos vendo aqui, irmão, a atuação de Deus em corações de pessoas, que é coisa que a gente não consegue ver. Não consegue. Mas Deus está lá fazendo, trabalhando. Apocalipse 17, verso 15 ao 17. E disse-me, pegando o contexto, tá? As águas que viste, onde está sentada a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiaram a prostituta e a colocarão desolada e nu, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Verso 17. Porque Deus
tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. O que é que o texto está dizendo para nós? Os 10 chifres são 10 reis. Não vamos entrar nessa escatologia hoje, já tem mensagem gravada sobre isso, mas outro dia a gente fala novamente sobre isso. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é o seguinte: que 10 chifres, que são 10 reis, né, que estarão debaixo do domínio do anticristo, que se unirão à grande prostituta, que é a grande cidade, que contamina todos os reinos da terra com a sua doutrina. Ele diz que Deus vai colocar no coração deles, está aí no verso 17, Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham todos a mesma ideia. Ou seja, aqueles 10 reis vão se levantar contra a grande cidade, vão queimar ela, vão bombardear ela com bombas, com aviões, sim, com armas nucleares. Ela vai ser destruída. E por que eles vão fazer isso, já que eles estavam unidos? Porque Deus colocou no coração deles para que eles fizessem isso, porque era propósito de Deus, para que eles tivessem a mesma ideia. Vamos ter a mesma ideia, todos os 10, vamos destruir a grande meretriz, a grande cidade. Está mostrando aqui, irmão, que um dia a grande cidade prostituta, que nós acreditamos que parte lá, né, do Vaticano, lá da sede papal romana, que é a grande prostituta que deu de beber ao mundo inteiro da sua doutrina, embriagou muita gente, derramou sangue dos santos da igreja, que um dia ela vai se unir, fazer aliança com políticos, e esses mesmos políticos vão destruir elas, e o mundo vai ficar olhando na televisão, assistindo noticiário. Sim, por que eles fizeram isso? Eles eram unidos, eram amigos, foi uma traição. E não, mas nós sabemos o que está por trás daquilo. Deus colocou no coração deles que fizesse isso. É Deus. Vamos lá para Juízes agora. Juízes. Vamos voltar lá para o Antigo de novo. Vamos lá, ler Bíblia. Papai nunca tinha lido tanto versículo da Bíblia num dia só. Hoje foi o dia, né? Vamos lá. Eu estou explicando para você. O versículo de Romanos diz: Ele endurece a quem quer e se compadece a quem quer. Nós estamos mostrando Deus endurecendo corações. Juízes 14, vai falar do Sansão, do verso 1 ao 4. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Eu vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Sansão queria aquela mulher para ser sua esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? A mãe brigando, né? Meu filho vai pegar aquela mulher da casa, filha daquele circunciso. E disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Papai, eu quero é essa, eu gostei foi dela. Mas no verso 4 diz: Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Oh glória! Pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aquele desejo de Sansão, que era aquela filisteia, vinha de quem? É de Deus. Por quê? Porque Deus queria entrar lá no meio daquele povo e esmagar com eles. E Deus trabalhou assim. 1 Reis 6, ou 1 Reis 12. 1 Reis, capítulo 12. Vamos correr, irmão, vamos correr. 1 Reis 12, do 6 ao 15, diz assim: Teve o rei Roboão, aqui morreu o Roboão, o sucessor de Salomão, filho de Salomão, foi ter conselho com os anciãos que tivessem na presença de Salomão, tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselharei vós que se responda a este povo? Então, tinha uma questão a se resolver. Roboão, que era filho de Salomão, foi buscar os conselheiros do pai dele. O pai dele tinha morrido, era rei, os conselheiros, homens sábios, né? E foi lá: O que é que eu respondo para esse povo? Eles falaram, dizendo, verso 7: Se hoje for servo desse povo e os servires, respondendo-lhes, lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teu servo. O conselho foi bom. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estava diante dele.
E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhes falará: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos castigou, vos carregou de jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vos castigarei com escorpiões. Esse foi o conselho que os jovens deram para ele dar ao povo. Aí ele foi, no verso 12: veio pois Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Preste atenção, irmão. Os anciãos deram uma resposta: rapaz, diz para esse povo que vai fazer o bem para eles, que tu vai ganhar esse povo. E os outros jovens disseram: não, diga para eles que você vai castigar eles duro, vai bater neles, é com escorpião, agora a coisa vai ser mais dura. Aí ele foi na hora de dar o conselho, desprezou o conselho sábio dos anciãos e deu o conselho dos jovens, conselho mais duro. Verso 14, né? Ele deu a resposta que ele tinha pedido. E no verso 15, o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra do Senhor, tinha falado pelo ministério de Aías, o sionita, a Jeroboão, filho de Nebate. O que é que nós vimos aí? O rei deixou de dar o conselho sábio, para dar um conselho que o povo ficasse com raiva e viesse a haver uma divisão no meio da terra. E o verso 15 diz o quê? Que o rei não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. Deus endureceu o coração do jovem rei, para que ele não desse ouvido ao bom conselho, para que ele desse ouvido ao mau conselho, para que acontecesse conforme os propósitos de Deus. Mais uma vez nós vemos ali Deus atuando, sem os olhos humanos estar contemplando, Deus mudando o coração de alguém, para cumprir seus propósitos. Agora, no verso 19 ao 24, aí houve uma rebelião, né? Houve uma guerra. Assim se rebelaram os filhos de Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para destruir o rei a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala ao Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, a restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua própria casa, porque eu é quem fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. O que é que eu quis mostrar para os irmãos nesse texto? Que houve uma divisão lá dentro de Israel. Houve uma divisão de reinos. Ficaram dois reinos reinando numa nação só, chamado o Reino do Sul e o Reino do Norte. O reino até então era unido, era um reino só. Aí quando estava havendo essa confusão, que o Roboão queria pesar mais o jugo sobre o povo, pegaram o Jeroboão, fizeram ele rei, vamos contra Roboão, vamos matar o povo. Os próprios irmãos dele se matando uns com os outros. Um profeta chegou lá e disse: olha, não vão para a guerra, não façam isso, porque isso vem do Senhor. Ou seja, foi Deus que endureceu o coração de Roboão, para poder vocês ficar chateados com eles, para fazer uma divisão. É isso que ele está falando. Agora, o que aconteceu? O povo ouviu a palavra do Senhor, voltou para casa. O povo entendia que quando Deus queria endurecer, ele endurecia. Agora, o porquê, eles não souberam. O porquê Deus estava fazendo aquilo, para que duas tribos, para que dividir a nação em duas? Eles não entenderam. Era o propósito soberano de Deus. Tem coisa que Deus faz, irmão, mas Ele não revela os propósitos a nós. Ele apenas faz e pronto. Lembra quando Jesus disse lá em Atos 1: Senhor, será esse tempo que restaurará o reino a Israel? E Jesus disse: não compete a vocês saber os tempos e as épocas que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tem coisa que Deus não revela. Deus faz, mas não revela para o homem. E a gente fica só vendo ali as coisas acontecendo, mas não sabe, né, que a mão de Deus está ali por trás daquilo, para que as coisas aconteçam. E depois de tudo isso, irmãos, como nós vimos aí várias vezes, Deus atribui a culpa ao homem. Deus atribui a culpa ao homem. Por quê? Porque o homem é pecador.
Todo ser humano já nasceria destinado a ir para o inferno, porque o homem é pecador. Houve alguns que Deus escolheu para salvar, o resto nasce condenado para ir para o inferno. Sim. E é esse resto que nasce condenado para ir para o inferno, Deus só endurece cada vez mais o coração dele. E Deus vai trabalhando para que ele não compreenda a palavra, não compreenda a mensagem. E Deus faz isso e atribui a culpa do homem ao homem, dos seus atos, como está lá em Hebreus do 6 ao 19. Hebreus 3, do 6 ao 19. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito, se ouvides hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esse sempre erra em seu coração e não conhece os meus caminhos. E Deus endurecia o coração do povo, e Deus ainda se irava contra o povo, porque o povo estava pecando contra ele. E no verso 11 ele disse: eu jurei na minha ira que não entrarão. A mente humana, irmão, acabamos de falar, a mente humana não vai entender isso. Não adianta vir com aquele blá blá blá, mas Deus é amor, Deus não pode fazer isso. Por que Deus não pode fazer? Se a Bíblia mostra aqui em dezenas de versículos que Ele pode e que Ele faz, aliás. Ele não só pode, Ele faz. Aí você vem dizer que Deus é injusto. Deus não é injusto, irmão. Deus não é injusto. Olha aí, olha se Deus é injusto. Todo mundo ia para o inferno. Aí Deus, na sua bondade e misericórdia, resolve salvar alguns. Você acha Deus injusto? Deus é muito misericordioso. Podia deixar todo mundo ir para o inferno. Não, vou salvar uns. Salvou, pronto. Ele é misericordioso. Em Romanos 2, do 5 ao 11, irmãos, ele diz assim, ó: Deus atribuindo ao homem a culpa da dureza do coração dele, olha: mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, Deus vai recompensar o homem de acordo com as suas obras, pelo que o homem faz. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. A vida eterna para esses. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Que ele está fazendo aqui. Por que ele fala judeu e grego? Porque Deus não faz acepção. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Verso 11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então o que ele está falando? Que o judeu não vai ser salvo só porque é judeu. O que ele falou que nós lemos agora há pouco em Hebreus? Em Romanos, que os judeus não alcançaram, mas os eleitos alcançaram. Os outros foram endurecidos. Sim. E agora ele está dizendo que Deus vai atribuir a culpa ao homem pelos seus atos. A natureza do homem é caída, a natureza do homem é pecadora. E Deus quis escolher alguns para salvar pela sua infinita misericórdia. Ele não merecia igual os outros que estão indo para o inferno. Mas Deus quis escolher e salvar. E como eu disse aqui, o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus tivesse escolhido alguém para salvar porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro, porque ele era bonito, porque ele era inteligente, isso sim é acepção de pessoas. Mas como Deus escolheu, independente disso, independente das obras, olhando, Deus olhou para todo mundo, vendo todo mundo igual. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, tanto o rico como o pobre, tanto o negro como o branco. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não olhou para a aparência, Deus não olhou para a riqueza, Deus não olhou para a posição. Deus olhou para o homem em si, viu todos pecadores, e dali, sem fazer acepção de pessoa, Ele escolheu os que Ele quis, sem se basear em boas obras, mas simplesmente pela sua própria vontade. Dá para você entender isso? Pastor, então, se é assim, por que
nós vamos estar se esforçando para evangelizar? Porque é preciso. Porque, querido, como nós falamos, nós não sabemos quem são os eleitos, não sabemos quem vai crer. Você vê Isaías perguntando: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías sabia que para o homem crer, Deus tinha que se revelar. Quem creu e a quem foi revelado, Senhor, o teu braço? O Senhor se revelou para quem? Alguém creu, Senhor? O Senhor se revelou para alguém? Sim. Temos que ir e pregar. Paulo, que pregou essa doutrina que nós pomos para os irmãos aqui hoje, foi o maior missionário que houve, um dos maiores evangelistas. Deu a vida, aliás, para ir à procura do povo de Deus. E ele pregava. E Paulo estava acostumado a pregar e ver pessoas ali crendo e outros não crendo. Às vezes a gente evangeliza hoje como se nós fosse convencer as pessoas a crer. Vamos abrir, aqui tem um lugarzinho aqui dentro do mato, tem 4 casas, vamos botar a igreja aqui, quem sabe a gente ganha essas almas para Jesus. Meu irmão, se não tiver nenhum eleito ali, nunca ninguém vai se converter. Então você não pode achar: vamos botar aqui que nós vamos ganhar. Nós não vamos ganhar nada. Se Deus não operar para salvar aquelas pessoas, não terão como elas crer. Então, querido, eu finalizo replicando o que está escrito lá em Romanos 9, abra lá. Eu sei que a gente ouve uma doutrina dessa, a gente viu vários versículos provando Deus endurecendo, não é verdade? A gente fica assim meio que, poxa vida, né? Porque a gente não vê, irmão. Quando eu assumi a minha primeira igreja no bairro chamado Henrique Jorge, há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, passei lá quase 2 anos dirigindo aquela congregação com a minha esposa. Eu era empreendedor ainda na época, irmão, e de tarde eu saía muitas vezes e ia evangelizar. Eu vou evangelizar, meu Deus, eu vou entrar aqui, eu vou entrar com todo o gás, eu vou ganhar essas almas para Jesus. Meu irmão, eu me lembro, a primeira visita que eu fiz lá, com aquele fogo mais doido do mundo, né? Começando a dirigir uma igreja, aquela alegria. Eu entrei na casa de um cidadão, me sentei, me recebeu muito bem, sentei, muito simpático, sentei. Ele a poder, meu irmão, eu falei, preguei, mostrei na Bíblia, bem facinho, bem simplesinho. E o cara: é bom, é interessante, E eu digo: o senhor quer abrir o seu coração para Jesus? Então ele disse: não, hoje não, tá bom, deixa para outro dia. Meu irmão, eu saí de lá, irmão. O fogo que eu tinha entrado saiu completamente apagado. E eu disse: meu Deus, parece que eu passei 1 hora falando para a parede. Já passou por isso? Já passou muito, hein, tu? Eu digo: meu Deus do céu, o que é isso? Irmão, ali quase que eu morro desesperado. Que eu olhei para aquele solzão ali. Meu Deus, eu vou trabalhar aqui dentro. E o povo é assim. Mas aí de repente, mas você não para não, você continua. Aquele entristece. Mas quando você conhece a doutrina, você continua. Eu vou continuar, uma hora dessa eu acerto, eu chego no lugar certo. Aí de repente você vai no lugar certo, Deus te guia, Deus vai te levando. E você vai falando para todo mundo: fazia cruzada, fazia culto campal, fazia evangelismo. Tinha noite, fazia 2 cultos campal nas ruas. Eu sei que aquele bairro inteiro ouviu o evangelho. Aí começou a vir um, aí vinha outro, pouquinho, devagarinho. Daqui a pouco estava lá, pessoal. Mas assim, irmão, entenda, a obra tem que ser feita. Nós não podemos parar. Pelo contrário, agora conhecendo essa palavra é que a gente tem que ir mesmo. E saber que já tem um povo eleito, preparado, que vai ouvir e vai entender. Isso não depende da nossa eloquência, da nossa teologia. As palavras mais simples. E tem gente aqui na igreja que já se converteu com uma pregação que não tinha nada a ver com salvação, porque era uma pregação verdadeira. E a pessoa creu. E aquilo foi o suficiente para ele crer e se converter. Como disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem minha voz e conhecem. Rapaz, essa palavra não era de salvação não, mas essa aí é a palavra de Jesus, é meu pastor que está falando. Romanos 9, do 18 ao 24. Mais uma vez vamos ler esse texto. Já lemos ele 2 vezes. Logo pois,
compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Porventura a coisa formada dirá o que o formou, porque me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, com muita paciência suportou os vasos de ira preparados para a perdição? Irmão, para bem aí, olha que coisa tremenda. O que direis se Deus querendo mostrar a sua ira? Deus quis mostrar a sua ira. Deus quis mostrar o quanto é soberano, o quanto Ele pode. Deus quis mostrar que Ele podia enviar a praga do piolho, que Ele podia enviar a praga da saraiva lá no Egito, que Ele podia abrir o mar para o povo passar, matar os egípcios afogados, podia matar os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. Ele exaltou Faraó e tornou Faraó a maior nação do mundo. Depois Deus foi lá no estalar de dedo e abateu o Faraó, mostrar a sua ira, o seu poder, a sua soberania. Ele quis. Aí Ele suportou com paciência. Olha o que o texto diz. Aí Deus suporta com paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Deus preparou vasos de ira para a perdição, um povo pecador. Aí Deus fica lá com paciência suportando eles. Não é assim que a gente vê no mundo? É? Às vezes, rapaz, caba ruim desse levou 10 tiros, não morreu. É? O cidadão levasse um tiro na canela, morria. E um caba ruim desse levou 10 tiros, morreu. Aí você vê o que? Deus com paciência suportando os vasos de ira. Você vê gente matando, gente estrupando, gente violentando. Deus suportando os vasos de ira. Deus podia mandar um raio lá do céu matar aquele infeliz? Podia. Deus podia estalar um dedo? Podia. Pega ele inteiro ali com corpo e alma e jogar. O primeiro que vai para o inferno agora é você, com corpo e tudo. Deus podia, Ele pode. Mas o texto diz que Ele suporta com paciência os vasos de ira. Depois vem a recompensa deles, né? Aí, irmãos, verso 23. Para que desse também a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já com antecedência preparou. Vasos de glória, que somos nós, a igreja. Sim, que Ele preparou para salvar. Assim como Ele quis mostrar a sua ira, o seu poder, em nós Ele quer mostrar o que? A sua misericórdia. Sim, as riquezas da sua glória aos pecadores. Deus quis mostrar a nós, quando nós entrarmos nas mansões eternas, nas mansões celestiais, e herdarmos a herança, pecadores regenerados, salvos, escolhidos por Deus, para Deus mostrar a sua glória. Olha como Deus é bom, olha como Deus é, isso que o texto está dizendo, olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é bom, é benigno, é bom. Ele pegou pecadores e salvou, e deu a eles a glória. E para concluir, o último texto para a gente encerrar, eu quero concluir exaltando e me curvando diante da soberania de Deus, com o seguinte texto, Romanos 11. Essa igreja pode ficar de pé para ler, que a gente já vai encerrar. Agora pega os exegetas que se dizem, né, usa o termo arminiano, para poder destrinchar essas passagens bíblicas aí. Aí eles vão fazer coisas, vão fazer marabalismos, né? Vão criar coisas que a Bíblia não mostra, para poder o quê? Para sustentar aquilo que ele diz, que Deus é bom, Deus é amor. Por causa disso aqui, filho, Deus não deixa de ser bom e de ser amor, não. Pelo contrário, o texto mostrou que mostrar a sua ira, ele tinha que mostrar alguma coisa. Então ele destinou os vasos para a ira, para mostrar a ira dele. Você vê, irmãos, mesmo você viu aquele vídeo da criança apanhando, alguém viu? Né? Não vai ser bom no dia do juízo ver Deus pegar um infeliz daquele e jogar no inferno? Vai ser bom, né? Vai ser bom ver isso. Aqueles outros que mataram os cristãos lá, decapitaram os irmãos, não vai ser bom a gente estar lá e ver Jesus jogar eles no inferno? Parte de mim, maldito para o fogo, vai ser bom, né? Como
Como você vem dizer que Deus quer que poupe Deus, poupe esses homens? É isso que você quer? Você quer que Deus poupe eles? Você quer que Deus dê a eles um lugar na glória, um lugar na salvação? De maneira alguma, meu irmão. Deus vai castigá-los com duro juízo, conforme as suas obras, meu. E os vasos de glória que Deus escolheu no meio daqui, porque nós era ruim, igual aquele camarada ali, não tinha diferença nenhuma. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós podíamos não fazer o que Ele fez, mas outras coisas piores nós faria. Aí Deus vai e salva nós. Isso não é bondade, misericórdia? Pronto. Não, eu conquistei. Não, foi pela bondade de Deus. Não, mereci. Foi pela bondade de Deus. Fica quieto aí, rapaz, fica calado. Foi pela bondade de Deus e acabou. Aí o texto. Aí em Romanos 11, né? Paulo vai concluindo lá. Vem falando da predestinação, da eleição, dessas coisas misteriosas de Deus. Deus endurecendo quem quer, comparecendo quem quer. Aí Paulo, para encerrar, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. E quem foi seu conselheiro? Ninguém. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que Deus possa lhe recompensar? Ninguém. Por quê? Porque tudo é dele, é feito por ele, é feito para ele, e são todas as coisas dele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eita, Deus maravilhoso. Aí dá para uma sapateada, né, irmão? Eita, Deus, glória. É bom demais, irmão. Esse Deus é demais. Vamos cantar um louvor, vamos louvar a Deus, bora. Dá lugar, vai, louva o Senhor.